Olá, tudo bem? Sou o professor Clóvis Gomes, do Campus Machado. Vamos falar um pouco sobre podcast? O que é? Como fazer um? O que é um podcast? Podcast é um pequeno arquivo de áudio no estilo de um programa de rádio que trata de um determinado assunto, geralmente sob demanda, e que pode ser ouvido a qualquer hora, a qualquer momento, em diversas plataformas diferentes. Como fazer um podcast pelo celular? Bom, hoje, com o advento dos smartphones, é muito fácil e barato fazer um podcast. Entretanto, para que o seu podcast seja de boa qualidade, é preciso que o aparelho tenha, no mínimo, configurações intermediárias, né? Isso vai evitar problemas na hora de editar a sua gravação. Vamos gravar um podcast? Para fazer a gravação do podcast, é necessário ter uma boa qualidade de áudio. Para essa boa qualidade acontecer, preferencialmente é interessante que você tenha um microfone externo. Esse microfone ele tem a propriedade de melhorar bastante a qualidade da gravação. Caso você não tenha um microfone externo, os aparelhos celulares de hoje, quase todos têm um microfone que apresenta uma boa qualidade de som. Alguns tipos de microfone que podem ser usados para captação, a gente tem aí, por exemplo, esse da Figura, que é um microfone de dupla captação, adaptável a celulares, notebooks, e que é muito utilizado para gravação de entrevistas e captação de sons em ambientes externos. Outros tipos de microfone que você pode usar são alguns desses que estão exemplificados aí nas figuras, Os headsets, microfones de lapela, o famoso foninho de ouvido, já resolvem o problema. Uma dica importante na hora que você for gravar o seu podcast é procurar gravá-lo no ambiente o mais silencioso possível, para que haja o mínimo de interferência externa na sua gravação. Além do aparelho que vai captar o seu áudio, o microfone, o celular, existem os aplicativos que fazem as funções que são necessárias para a criação de um podcast, que são as funções de gravação, de captação de som, de edição, de publicação. Alguns fazem uma ou outra função e outros já fazem todas essas funções, desde a gravação até a publicação do podcast. Dentre esses aplicativos, um que é bastante interessante e fácil de ser manuseado é o Anchor. Esse aplicativo ele está disponível para plataformas Android e iOS, e ele já faz gravação, edição, inserção de efeitos sonoros e já disponibiliza o podcast pelo próprio aplicativo. Ele é um aplicativo derivado do Spotify e já faz essa disponibilização do arquivo. Esse é o logotipo do aplicativo Anchor. E para chegar até ele, digita na barra de pesquisa anchor.fm. Ao digitar anchor.fm, você vai ser direcionado para essa página. Caso você não tenha ainda uma conta no Anchor, você vai fazer sua inscrição e vai chegar nessa página pedindo para fazer a conexão. Então você vai colocar o seu e-mail de identificação, a senha que você criou e clica no conectar-se. Você vai ser direcionado para a página principal do Anchor. Após fazer o login, você vai ser direcionado para essa página do aplicativo. E aqui você vai fazer o seu primeiro podcast ou gravar outros, novos episódios. No caso de já ter algum podcast, uma sequência de podcasts prontos, você vai acrescentar um novo episódio ou você vai fazer o seu primeiro episódio, ok? Nessa tela você tem as opções relacionadas ao seu podcast. Então você tem a opção de fazer o registro do seu podcast. Então você clicando aqui vai abrir a página para você gravar.
Você tem aqui a opção de mensagens, que são postagens feitas pelos ouvintes do seu podcast, tá? E tem a opção de biblioteca, onde você vai acessar podcasts que você já tem gravado e que pode eventualmente reutilizar. Clicando na primeira opção de gravação, vai abrir essa página, essa janela, e você vai clicar em começar a gravar agora. E aí vai ser disponibilizada a janela para gravação do seu podcast. Terminada a gravação, ele vai processar, o aplicativo vai processar o seu áudio. Após o processamento, ele vai indicar aqui que o seu arquivo está pronto, né, com a data e o tempo de duração da sua gravação. Após terminar a gravação, seu arquivo já foi preparado, né? Você pode fazer, clicando nesse ícone, você pode adicionar uma música de fundo. Essa etapa é interessante que, ao criar uma biblioteca de podcasts, você coloque sempre a mesma música de fundo para dar uma identidade para os seus podcasts. O seu ouvinte, quando escutar aquela música, ele já vai saber que ali é um podcast seu. Então fica interessante dar essa personalidade para o podcast. Feita a inserção de música, tendo clicado nesse ícone, né, após inserir a música de fundo, aqui nessa página ficam dois arquivos. O seu podcast sem a música, fica aqui embaixo, sem música, e aqui em cima fica o seu podcast com a música, o íconezinho da música indicado aqui. Então aqui você tem os dois arquivos, com e sem música. E clicando aqui nesses ícones, você pode ouvir o podcast e ver se ficou legal, se não ficou legal. Pode trocar a música, pode editar. Aqui você tem a opção de fazer da melhor maneira possível o seu podcast. Após ter feito a inserção da música de fundo, você vai clicar aqui nesse sinal de mais, vai aparecer essa opção, adicionar ao episódio. Então, o seu podcast ele vai fazer parte de um episódio. Um episódio é formado por vários podcasts. Ao clicar nesse adicionar aqui, seu arquivo vai ser transferido para cá, como a gente vai ver na próxima tela. Clicou no sinal de mais, adicionou ao episódio, seu podcast está aqui agora. O seu podcast já está aqui anexo ao seu episódio. Feita a gravação, inserção da música de fundo e salvar o seu podcast dentro do episódio, você vai clicar em salvar alterações. Ao clicar aqui, você será direcionado para uma página onde você vai nomear o seu podcast para deixar salvo dentro do episódio. Nessa tela, a gente vai fazer a personalização do nosso podcast. Então aqui eu dei o nome, né, de Gravando Podcast com Ancho, é o título do episódio, e uma breve descrição, pequeno tutorial para gravação de podcast utilizando o aplicativo Ancho. Após ter nomeado o seu podcast, ter feito uma breve descrição dele, você vai clicar em publicar agora. Ao clicar aqui, você será direcionado para uma página onde fará as configurações finais do seu podcast. Nessa etapa de configurações finais, o próprio programa já vai puxar o nome do podcast, a descrição do podcast. Aí você vai escolher uma categoria onde vai ser colocado esse podcast. No nosso caso aqui é uma categoria ligada à educação.
e a língua em que o seu podcast vai ser publicado. Feito isso, clica no botão Continue. A próxima etapa é procurar uma foto, uma capa, escolher uma capa para o seu podcast. Então você pode procurar uma foto, pode fazer o upload de uma imagem. No caso aqui a gente fez a opção por procurar uma imagem, a gente escolheu esta imagem e ela veio aqui para ser a capa do nosso podcast. Aí vamos clicar em continuar. Nessa etapa, você vai adicionar o texto à capa do seu podcast. Então, o nosso texto já está lá, gravando o podcast com Anchor, que é o título do nosso podcast. Posso escolher a fonte, posso escolher a posição em que o texto vai ficar. Tá? Feito isso, a gente clica aqui em atualizar a arte da capa. Após ter feito as configurações, você vai clicar em configuração, vai clicar em distribuição, vai aparecer aqui um link, que é o link do seu podcast. Depois você clica aqui em salve. Ao clicar em salve, você pode mandar aqui atualizar as configurações. Ok? Feito isso, você vai ser direcionado para essa página, onde tem aqui seus episódios, e dentro, clicando no episódios, vai aparecer aqui o seu podcast. Você clicou aqui em episódios, seu episódio apareceu aqui, com o nome que você deu. Aí você vem nos 3 pontinhos aqui, e aparecerá esse menu. Então você clica em copiar o link público para o episódio. Ao clicar aqui, vai ser gerado um link para você disponibilizar para o seu público acessar o seu podcast, se ele não for distribuído em alguma plataforma, tipo Spotify, por exemplo. Ao final do processo, a gente tem aqui o link que pode ser disponibilizado para os seus ouvintes. Se você copiar esse link, colocar no seu navegador, você vai ter a oportunidade de escutar o podcast que a gente criou aqui. Simples, só para vocês poderem ter uma ideia de como funciona. Ok? Um abraço, espero ter ajudado.